do São José de Saré e que nos deixa reconfortados com a atuação do Conselho Nacional de Justiça, com a sua corregedoria e muito mais. O que vejo de importante, muito que eu destaco na sua palestra, ministro, que Vossa Excelência mostrou os instrumentos que nós, advogados, podemos utilizar para tornar essa justiça mais transparente, auxiliar essa justiça e tornar essa justiça mais transparente e mais séria. Eu agradeço a sua presença aqui e abro agora aos convidados a oportunidade de fazer perguntas ao ministro. Já vi que o presidente da seccional do Rio de Janeiro deseja fazer uma intervenção. Por favor. Ministro, além de parabenizá-lo por sua brilhante exposição aqui hoje, eu quero. É um tanto incômodo dizer isso, né? Que no Brasil nós acabamos adquirindo hábitos. Eu espero que um dia nós percamos, por falta de necessidade, de felicitar e parabenizar, né, o homem público, cumpre as suas obrigações. Infelizmente, nós ainda estamos nesse estágio, né, de parabenizar o homem público, seja ele o parlamentar, o ministro, o magistrado, por cumprir, né, com as suas obrigações. Mas, infelizmente, como ainda estamos nesse estágio, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por sua conduta à frente da Corregedoria Nacional de Justiça. Parabenizar particularmente, né, pela decisão adotada por unanimidade do Conselho Nacional de Justiça, a decisão de terça-feira, acerca da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Do meu ponto de vista, configurou um duro golpe no corporativismo, né, do Poder Judiciário, que é um dos piores corporativismos que nós temos, né, na sociedade brasileira. Tem minhas dúvidas, ministro, infelizmente, externo aqui essa dúvida, né, que essa decisão ela ficará apenas como uma decisão histórica, como já é, mas isolada, ou se ela será uma decisão pioneira, no sentido de enfrentar, como deve ser enfrentado, né, o corporativismo malsão ainda gratando no nosso Poder Judiciário. E, ministro, uma questão que eu gostaria de submeter, né, e aí do ponto de vista da advocacia militante, até conversava com a doutora Maria Tereza aqui ainda há pouco, acerca dessa prática, né, dos juízes, primeiro grau e de tribunais, é uma questão corriqueira, mas que atormenta a vida dos advogados. Essa prática do juiz não receber advogado. Essa questão foi submetida ao Conselho Nacional de Justiça, se não me engano, o desembargador Marcos Fábio, à época, era conselheiro, compunha no Conselho Nacional de Justiça, proferiu a decisão de estender, se não me engano, uma representação do OAT Carazinho, eu acho que era do seu estado, né? E o então conselheiro Marcos Fábio deu a decisão no sentido de estabelecer a obrigatoriedade prevista em lei, né, do juiz recebido dos advogados, estendendo essa decisão, não estendeu. Obrigatório não é só o juiz Carazinho, a lei não se aplica só ao juiz Carazinho, mas a todo o Poder Judiciário. E quando o Conselho Nacional de Justiça, se não me engano, já em nova composição, o desembargador Fábio não estava mais lá, foi julgar esse processo, eu tive equivocado com a sua excelência corrigida, o Conselho Nacional de Justiça retrocedeu e disse que aquela decisão valia para o juiz Carazinho, que as questões teriam que ser levantadas caso a caso. Nós sabemos, ministro, né, que, infelizmente, alguns corregedores, né, de tribunais estão cuidando de outros assuntos, cuidando de outros negócios, né, e não tratam efetivamente das questões que competem, né, e nós temos que recorrer ao Conselho Nacional de Justiça. Quando essa é uma questão corriqueira, né, a ser resolvida pelas corregedorias locais, mas que infelizmente não resolve por força desse corporativismo. Como fica isso, ministro? Porque, veja só, toda vez, né,
né, que nós tivemos. Nós sabemos que uma grande parte dos juízes não recebe. Como proceder? Como. É mais um desabafo aqui que eu estou fazendo, já que essa questão já foi apreciada pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas como proceder em relação a isso? Que tipo de resolução, procedimento o Conselho Nacional de Justiça poderia adotar no sentido, pelo menos, se não de uma determinação, mas uma recomendação moral, né, de que esses magistrados que se recusam a receber advogados se vissem obrigados a receber. Todo mundo tocou num ponto crucial que eu esqueci de dizer até na hora dele. O Conselho Nacional de Justiça e a sua corregedoria não precisariam ser tão incisivos nas medidas se as corregedorias locais funcionassem. O que nós temos visto é que as corregedorias dos tribunais, em geral, não funcionam. Se funcionam precariamente com várias exceções. E se elas funcionassem, nós não precisaríamos, enquanto organizações, usar a nossa competência coletiva para tomar algumas iniciativas que seriam de boa vontade. E aí, eu já esclareço essa questão do nosso presidente. Segundo, o Décio pode me ajudar, mas nós temos várias decisões do Conselho Nacional de Justiça, apreciando casos em que recomendamos que sempre o juiz deveria receber o advogado. É claro que há situações em que o juiz se encontra em possibilidade, ou com audiência de sessão, nem sempre, às vezes, o advogado que chega na porta e que seja diz, na hora, eu como ministro aqui, como juiz do Tribunal da Quarta Região, muitas vezes eu fiz o advogado esperar 10, 15 minutos, o cara foi embora, eu não estava brigando. Então tem que haver uma compreensão, uma obrigação. O advogado faz parte da estrutura, é funcional, do arcabouço da prestação judicial. E o juiz é obrigado a receber o advogado, independentemente de hora marcada. Tem juízes que são mais debatedores, que são mais comedidos, organizados, que marcam, e quanto a isso, às vezes não há digamos assim, queixa da sua vida. Por exemplo, o ministro Ari Pagenda, hoje vice-presidente do STJ, um sujeito altamente diligente, sério, marcou hora para receber os advogados das 6h30 às 9h da manhã. Então, os advogados vão nesse horário. E ele atende a todos. Não se queixa que os hotéis de Brasília estão ganhando dinheiro porque o advogado pegava até as 8h. Mas eu não tenho dúvida que o juiz deve receber a parte, independentemente da parte contrária. Eu sei que tem ministros que não pensam assim, mas é um dever do juiz receber o advogado. Agora, é um dever também do advogado exercer esse direito objetivamente, de maneira inteligente, para que nós possamos executar a justiça. Mas, muitas vezes, o juiz não recebe um advogado, um juiz federal, por inexperiência. Se bater o maço com as braços, no gabinete do juiz de Garanhuns, em Pernambuco, procuraremos que esse juiz vai ficar pensando 3 vezes se vai receber ou não. Isso um pouco é da experiência também, mas é muitas vezes em que o juiz não pode se tornar acima do bem e do mal uma figura. Enfim, há mecanismos e certamente há algumas decisões o CNJ não apenas não pode apreciar questões claramente individuais. Talvez algumas posteriores a essa decisão de declaração tenha se dado uma questão muito específica e muito individual e que o CNJ tivesse reconhecido que não era uma questão de repercussão geral. Mas nós temos a clara convicção dentro do Conselho, tanto o atual quanto o outro, da obrigatoriedade do juiz sempre